Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez nos encontramos. Eu aqui e você diante do televisor para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o fascinante assunto chamado exorcismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Atitudes do exorcista. Quais os critérios que ele deve levar em conta? Suas atitudes, seu comportamento, sua postura diante do suposto possuído, diante do suposto caso de possessão demoníaca. No programa anterior já vimos algumas atitudes que o exorcista deve tomar. Hoje nós veremos outras. Ritual do exorcismo da Igreja Católica, número 15. Vejam que sabedoria da Igreja, que critérios sábios da Igreja para os exorcistas. Vamos ao texto. Distinga retamente entre os casos de ataque do diabo e aquela credulidade com que algumas pessoas, mesmo fiéis, pensam ser objetos de malefício, má sorte ou maldição, que terão sido lançados sobre elas os seus parentes e seus bens. Não lhes recuse o auxílio espiritual, mas de modo algum recorra ao exorcismo. Pode, contudo, proferir algumas orações apropriadas, com elas e por elas, para que encontrem a paz de Deus. Também não deve ser recusado o auxílio espiritual aos crentes que o maligno não atinge, mas são por ele fortemente tentados, quando querem guardar a sua fidelidade ao Senhor Jesus e ao Evangelho. Isto pode ser feito por um presbítero que não seja exorcista, e mesmo por um diácono, utilizando preces e súplicas apropriadas. Há determinadas pessoas que passam por dificuldades e associam essa dificuldade a um suposto trabalho, um despacho ou algum tipo de serviço, alguma ação de magia negra ou magia branca, ou a presença de determinadas coisas e determinados objetos, mas o exorcista precisa discernir bem se estamos diante de algo que é fruto da imaginação daquelas pessoas, ainda que o sofrimento, as provações, as dificuldades dessas pessoas sejam reais. Ou seja, ainda apenas por causa disto, ou somente com esses dados, não se deve chegar à conclusão de que estamos diante de um ataque de Satanás. Mas a Igreja autoriza que um diácono ou um presbítero que não seja exorcista, ou até um fiel, possa fazer uma oração de libertação, uma súplica a Deus, uma prece que pode ser feita por qualquer fiel batizado, uma súplica apropriada a esta situação, pedindo a Deus para preservar, para proteger, para blindar, para defender tais pessoas dos influxos de Satanás. Mas, ainda que o diabo possa ter alguma ligação com tais provações, com tais tentações, o exorcista é exortado pela Igreja a não induzir que aí ainda estamos ou já estamos diante de um caso de possessão demoníaca. A possessão demoníaca é uma situação muito mais grave, muito mais extrema e tem sinais específicos e tem contextos e tem indícios e tem elementos que, unidos a outros elementos, apontam para uma provável ou quase segura ou certa presença de Satanás, mas agindo na vida daquele possesso ou naquele local, mas especificamente no possesso, porque exorcismo é com relação apenas às pessoas. Não, de fato, aqui não estamos diante de uma outra presença, de um outro ataque, de uma outra manifestação do diabo, senão possessão demoníaca. Mas quais são esses sinais? Como identificar? Aqui a ciência não diz tudo. Aqui as descobertas da ciência não conseguem chegar. É algo que ultrapassa a ciência e aqui estamos diante da própria presença funesta de Satanás. A resposta será dada nos programas seguintes. Até lá.